Como muitos sabem aqui, eu sou um nerd, né? Gosto de ficção científica, de filme de super-herói, tudo que tem a ver ali um pouco com ficção científica, com o mundo pop, filme, série, anime. Anime nem tanto, mas filme e série, né? Quadrinhos, HQs, não sei como é que vocês vão interpretar. E assim, como eu tenho TDAH, autismo, eu sou um cara bastante observador, né? Então, eu venho observando já há algum tempo alguns canais que eu sigo, né? E assim, eu acabei não só observando, mas fazendo uma análise e depois dessa análise uma reflexão em cima de tudo que eu observei ao longo do ano de 2025 e neste ano de 2026 eu já vou começar a trazer essa polêmica aqui para vocês, né? E eu vou começar onde foi que eu comecei essa análise, essa observação, assistindo alguns canais no YouTube que me chamam muita atenção, né? Sobre principalmente ficção científica, mundo pop, né? Por exemplo, o Ei Nerd. O Ei Nerd ele é um canal grande, ele fala muito sobre ficção científica, mundo pop, artistas, séries, filmes, animes, tudo que tem a ver com o mundo de ficção científica e o mundo pop. Só que chegou em um ponto em minha observação e na minha análise que não está valendo muito a pena assistir o Ei Nerd. Por quê? Por quê? Motivos. Primeiro, eu sou um nerd, certo? Até aí tudo bem, tá tudo tranquilo. Todos os que são nerds sabem o que é ser nerd. Só que o canal Ei Nerd, ele chegou num ponto que ele deixou, ele não só deixou, ele perdeu o sentido de ser um canal de ficção científica, de mundo pop. Ou talvez seja a minha análise que esteja errada, a minha visão esteja errada. Talvez vocês aí do outro lado da tela que seguem ele no caso, né? São milhões e milhões de pessoas que seguem o Ei Nerd, né? Tenham talvez uma visão, uma observação, uma análise diferente da minha, né? E esse é o interessante de você fazer essa polêmica, esse debate e tal. Ano passado aconteceu muita coisa, né? E uma dessas coisas que aconteceu é que eu descobri que eu tenho TDAH e autismo, certo? Até aí tudo bem, era uma notícia que eu já estava querendo dar. Eu já tinha dado isso no meu primeiro vídeo de 2026, mas eu não estava tão à vontade como eu tô dando essa notícia agora. E aí é o seguinte, ano passado eu quase não assisti vídeos do Ei Nerd e nem do Super 8, né? Do Hugo, do Super 8. Vocês, não vou falar o nome dele aqui que eu não tô lembrado e para falar errado eu não vou falar. O Ei Nerd, ele chegou num ponto que ele tá perdendo o sentido do que é ser um canal para ficção científica, né? Ficção científica, super-herói, quadrinhos, ou HQ, eu não sei como é que vocês vão falar, né? Que ele deixou de ser um canal de ficção científica e passou a ser um jornal no YouTube, né? Eu cheguei à conclusão de que ele virou um jornal, ou seja, absolutamente tudo ele quer noticiar. Eu estou errado? Na minha visão, não. Talvez na visão de vocês eu esteja errado, né? Talvez eu esteja exagerando, não sei. Vai depender do que vocês vão botar aqui nos comentários. Mas, por favor, se for comentar, seja respeitoso, que aqui não é lugar de moleque, tá? Seja respeitoso. Eu não vou tolerar moleque aqui nesse vídeo, no comentário desse vídeo, né? Serão bloqueados. E aí, assim, ele virou um jornal. Jornal é o que eu já assisto no jornal local da minha cidade, que é
que é o Marcelo Magno, que é o apresentador âncora lá do jornal, que é o Piauí TV, aqui do Piauí, né? E tem o Jornal Nacional também, que eu assisto, que é para saber notícias do meu Brasil e um pouco do que tem lá fora, do meu Brasil, né? Só que o Ei Nerd, ele quer ser isso, ele vem se tornando isso, de tal forma que tá ficando sem sentido, tá perdendo a emoção, tá perdendo o que ele realmente, ou aquela essência que ele tinha, que ele me conquistou, sabe? Né? Eu queria um canal que falasse sobre ficção científica, sobre esse universo e tal, tão tal que eu criei o meu próprio universo, né? Eu tenho os meus livros, eu tenho meus roteiros, eu tenho os livros geralmente são de ficção científica e suspense e um pouco de terror, talvez um pouquinho aí que eu acrescente de horror, mas é basicamente ficção científica, né? Místico, essas coisas todas, magia e tal, né? Tem os roteiros também dentro da ficção científica. Geralmente eu não abordo outros temas, né? Porque é nesse tema que eu quero me profissionalizar e tudo. Mas o Ei Nerd, ele quer ser aquele jornal de ficção científica que noticia absolutamente tudo. Um dos pontos que eu posso falar que ele virou, vem se tornando um jornal, é que ele quer noticiar até que as tragédias que acontecem nos Estados Unidos com os artistas de Hollywood. Cara, eu não quero saber se um ator matou, assassinou, não sei o que. Eu quero saber sobre o trabalho dele. Eu não estou interessado se o cara matou e depois foi preso. Se o cara vai ser julgado ou condenado, se vai voltar a trabalhar. Eu não quero saber. Eu quero saber se ele vai fazer o personagem que eu estou esperando que ele faça. Se ele for fazer, ótimo. Se ele não for fazer, que cumpra com aquilo que a sociedade está pedindo. Mas eu não estou afim, literalmente, de ficar recebendo vídeos desse tipo, né? E assim, o YouTube ele manda absolutamente tudo para você se você ficar assistindo muito os vídeos dentro de alguns temas, né? Assim, deixando bem claro, eu sou obrigado a assistir? Não. As pessoas são obrigadas a assistir? Não. Elas assistem se quiserem? Sim. Né? Só que chegou a tal ponto que se alguém inventar uma história de que uma gota de águas vem do planeta Marte ou foi feito de tecnologia bio, sei lá de que, ele vai ser o primeiro, ele vai correr atrás de ser o primeiro a dar a notícia, né? E vai criar um roteiro maravilhoso, fantástico, vai... Você sabe como é que ele cria, então ele vai criar para dar a notícia, então ele vai ser, talvez ele fosse até o primeiro a dar a notícia sobre esse pingo de água, né? Para você ter ideia de como ele está se tornando um jornal. E assim, eu não quero um jornal, né? E o Ei Nerd, ele vem se tornando um jornal. Ele perdeu, na minha visão, na minha concepção, na minha observação, na minha análise, ele está perdendo o sentido de ser um canal de nerd para ser um canal de jornal. E não é esse o meu objetivo de assistir o canal dele, de se tornar um jornal, né? Ele vem se tornando um jornal. A forma como ele está abordando os temas é praticamente um jornal. E assim, eu já assisto 2 jornais. Eu só consigo assistir 2 jornais, né? Que eu sou fixo por causa do meu TDAH, que é o meu jornal local, como eu falei, com Marcelo Magno, que é o Piauí TV, e o Jornal Nacional, né? Da TV Globo. E assim, para que eu vou assistir um jornal no YouTube? Não faz sentido, quer dizer, para mim não faz sentido. Talvez faça sentido para vocês, talvez na visão de vocês aí do outro lado da tela que vão assistir esse vídeo quando eu postar ele, né? E mais uma vez eu vou pedir, aqui não é canal de moleque. Se for comentar, comente com respeito. Talvez para vocês o Ener não esteja se tornando um jornal, mas apenas um canal completo sobre ficção científica. Tudo bem, cada um tem a sua opinião. Essa talvez seja a opinião de vocês. Mas essa que eu estou demonstrando aqui é a minha opinião, é a minha visão, observação e análise que eu venho fazendo de um canal. E essa análise, observação, não foi de um dia para o outro. Levou mais de um ano para eu chegar nesse ponto.
né? Então não foi de um dia para a noite, não foi da água para o vinho, foi muito tempo assistindo os vídeos dele, né? Para poder chegar. Por exemplo, o cara nem sequer falava de Dragon Ball. Aí só porque ele viu que Dragon Ball estava fazendo sucesso, ele foi lá e começou a postar. Talvez eu esteja errado nesse ponto também, ou em absolutamente tudo. Possa ser que sim, né? Mas assim, o que eu estou postando aqui é a minha observação, a minha análise, a minha visão e principalmente a minha opinião pelos anos que eu venho assistindo o canal do Ei Nerd. Assim, você tem essa, eu tô tendo essa visão só do Ei Nerd? Não, se fosse só do Ei Nerd, talvez eu aceitasse as críticas negativas sobre mim, mas não é. Por exemplo, o canal Super 8. O Super 8, o cara do Super 8, ele tá tão exigente nos filmes de ficção científica que qualquer filme de ficção científica que vier e que não agrada a ele, né, que não divirta ele, que não esteja no formato que ele pensa que um filme de ficção tem que ser, ele detona, né? Ele detona. E assim, cara, na maioria dos filmes de ficção científica, ele não vem para ser um filme extraordinário. Tem filmes de ficção científica extraordinários, como o Duna? Tem. Mas a maioria dos filmes de ficção científica, quando ele foi criado na sua essência, ele veio para trazer emoção, ele veio para trazer divertimento e principalmente divertimento, para você se divertir, para você passar uma tarde, para você passar uma noite, para você assistir com um amigo, com uma namorada, com a esposa. Não é para vir aquela coisa surpreendente, extraordinária que vai te surpreender, que vai te prender. Não, cara, é um filme de ficção científica. Nos anos 80, porque eu tenho 42 anos, né? Quando eu não tinha internet, que eu assistia os filmes na Globo, que passava os filmes de ficção científica, os filmes eram maravilhosos. Não tinha tecnologia, não tinha toda essa tecnologia. E mesmo assim, naquela época, tinham filmes fracos, mas eram divertidos, eram bacanas para você pegar no sábado, num domingo e assistir esse filme, né? Para você assistir esse filme e se divertir. E aí eu me divertia aos bocados. E agora não, agora você tem tudo na era da informação, todas as informações, tudo que as pessoas ficam detonando a ficção científica, como se não tivesse a altura das pessoas, né? O filme não pode vir mais no formato de diversão, ele tem que vir para cumprir uma meta, porque se ele não cumprir aquela meta, ele vai ser detonado, destruído, aniquilado, rejeitado pela opinião das pessoas, porque não agradou. Aí você quer que a ficção mude. Ela não muda, cara. A ficção sempre vai ser, ela sempre vai evoluir. E nessa evolução, ela não vai deixar a sua essência. A sua essência. Né? Então, mesmo que a tecnologia avance, a ficção científica não vai deixar a sua essência. Mas quem está trabalhando com a ficção científica está mudando a própria essência. Né? Não a essência em si da pessoa, mas a essência do canal em que ela está transmitindo aquilo que ela ama. Né? Por exemplo, o telefone agora está tocando. Não vou atender porque eu estou falando aqui com vocês. Né? Então, é isso, cara. Eu acho que as pessoas estão exagerando muito. Acho que alguns canais de YouTube estão se achando assim um pouco acima do que eles deveriam realmente eles serem, do que eles realmente deveriam passar para os espectadores. Vocês aí que estão do outro lado da tela. É o Super 8. Super 8 tem isso. Se o filme não vier para surpreender, não ser um filme extraordinário, se não for um filme isso e aquilo, não vai estar na lista de melhores filmes dele. Não adianta, porque é uma perda de tempo, né? Para ele é uma perda de tempo, tá estragado,
Parece que ninguém mais agrada ele na ficção científica, né? É uma pena, é uma pena. Porque muitas vezes o filme de ficção científica não é feito para ser algo extraordinário, é feito para você se divertir. Você sentar numa cadeira, num banco, no chão, num sofá e assistir, comendo pipoca, tomando refrigerante. Ou para quem gosta, tomando uma cervejinha em casa mesmo, sem precisar sair. É algo para ser divertido. E aí tem um que destrói, aniquila a ficção científica porque não é algo extraordinário na altura dele, da visão dele. E o outro está perdendo a essência porque está virando mais um jornal do que um canal de ficção científica. E aí, cara, pra mim, na minha visão, tá perdendo sentido. São canais que provavelmente, né, uma decisão minha, uma opinião minha, eu vou acabar deixando de acessar esses canais, né? Porque as pessoas não têm mais uma compreensão. Porque se não tiver do jeito que elas querem, já não serve, né? Por exemplo, o céu, no céu da nossa terra, ele não vai mudar só porque você quer. Não adianta. Só se acontecer uma tragédia no mundo e o mundo acabar. Aí talvez ele mude. Mas até lá, pode até inventar, alguém chegar e dizer aqui nos comentários, mas pode existir uma tecnologia que mude a cor do céu. Sim, e daí? Não vai perder a essência do que o mundo é. O mundo está mudando? Tá. Mas por causa do ser humano, que não tem mais compreensão das coisas. É complicado. Então, assim, eu estava já faz um tempo, um longo período, né, mais de um ano, que eu já venho querendo trazer eu vou falar polêmica porque ninguém vai mudar não. Alguém vai chegar e dizer, ó, isso aqui que ele está dizendo aqui. Mas, cara, é uma opinião minha. Você não vai mudar a minha opinião. Você pode compreender a minha opinião, você pode argumentar, que vai ser muito bem-vindo, mas mudar a minha opinião você não vai mudar, né? Não adianta. Eu posso responder os seus comentários, eu posso vir fazer um vídeo respondendo os comentários, alguns comentários de vocês, caso tiver, porque a maioria dos meus canais, do meu canal não tem comentário, só tem, sei lá, um comentário, sei lá, um, dois. Meu canal é pequeno, mas antes de ser o YouTube, eu sou um telespectador que assiste os canais de nerd, né? Por exemplo, tem canal de nerd aí que para eles só é satisfatório se haver a briga entre walkers e não sei quem mais, né? O canal só é fantástico se tiver briga de política. Eu te pergunto, como é que você pode chamar um canal desse de ficção científica se ele só quer saber de política e briga? Mas está dentro da ficção? Não está. Ele está misturando uma coisa que não deveria. Porque ficção científica e o mundo pop é uma coisa, política é outra completamente diferente. Teve muita coisa a ver. O que mais gerou esse negócio de política foi dentro da, da, da Disney. Mas é porque a Disney ela quer fazer parte de absolutamente tudo. Ela quer se tornar uma gigante do jornal, né? Como eu já falei aqui de alguns canais. Ela quer se tornar o jornal do mundo. Ela quer tomar de conta do mundo. Ela acha que a visão dela não sei. Não sei, eu tô te falando aqui uma opinião de uma pessoa que passou muito tempo observando, muito tempo analisando, muito tempo pensando e refletindo se iria fazer esse vídeo ou não. Mas por quê? Porque gera muitos comentários. A maioria dos comentários são, de certa forma, perigosos, porque as pessoas não sabem mais conversar. Eu tenho medo que isso aqui chegue em lugares e possa gerar muitos conflitos, que não é a minha intenção, é apenas uma opinião de um cara que ama ficção científica e tá vendo as coisas que esse cara ama perder o sentido, né?
perder o sentido. E eu aqui, eu meio que estou demonstrando um pouco da minha opinião, da minha visão sobre a ficção científica, sobre o que vem sendo a ficção científica no YouTube, né? Por exemplo, quando eu criei o canal no YouTube, não foi só para falar de filme, fazer crítica e tal. Foi mais para falar sobre mim, sobre o meu mundo de ficção científica, né? Então, a intenção não foi de ter exatamente seguidores, mas está o convite lá, né? Se você quiser se inscrever, você se inscreva. Mas você não vai ver aqui ficção científica da forma como você vê nos outros canais. Você não vai ver o mundo pop da forma como você vê nos outros canais. O universo aqui é particular, então particular entre aspas, né? Porque vocês também vão participar. Então vocês estão me seguindo, agradeço, né? Vocês que vão ver esse vídeo, se vão me seguir, eu não sei, né? Eu não tenho muito esse apego em ter seguidores e tal. É bacana, né? Mas aqui eu tô mais pela minha opinião de alguma coisa que para mim tá faltando, que tá perdendo sentido e principalmente de trazer meu próprio universo, né? Uma coisa que eu queria falar, que eu já falei diversas vezes ainda nesse vídeo, que foi do meu autismo, que foi do meu TDAH, né? Eu vou trazer coisas do meu universo pessoal, né? Então vocês não vão ver muita coisa sobre ficção científica de fora, mundo pop de fora, apesar de ter muita análise de filme aqui, porque é uma coisa que me interessa fazer, né? Tanto que eu estou falando de forma técnica, então são assim, não exatamente técnica eu boto entre aspas, né? E a maioria não se inscreve porque a forma que eu falo não agrada essas pessoas, né? As pessoas. Quem agrada é o Ei Nerd, é o Super 8, é os outros canais que dizem que são de ficção científica, que dizem que são do mundo pop. Mas eu estou vendo que o mundo pop e o mundo de ficção científica, eles estão perdendo sentido, né? Para mim, o mundo pop e o mundo de ficção científica está em perigo, né? Está em perigo. Mas assim, não tem muito o que fazer porque a vida muda, né? Então as coisas vão mudando, os pensamentos vão mudando, as coisas vão mudando, faz parte. Apesar de eu não gostar de mudança, você está aí vendo, né, toda a minha opinião sobre essas mudanças que estão acontecendo. Mas a intenção aqui não é ofender, tá? É apenas uma opinião, de uma observação, de uma análise que eu fiz, né? Que eu já queria fazer bastante tempo. Eu estou até com medo, né? Porque eu não sei o que vai gerar desse vídeo aqui, porque é apenas uma opinião, tá? É apenas uma opinião de um cara que assiste os canais de ficção científica e que também tem um canal para falar do seu próprio mundo de ficção científica. Eu ainda não falei, mas eu ainda vou falar aqui dos meus livros, eu ainda vou falar dos meus roteiros pessoais, né? Eu vou falar um pouco de como é que eu estou trazendo esse mundo de ficção científica. Quer saber mais sobre o meu mundo de ficção científica? Tem alguns vídeos aí que eu já fiz, tá? Apesar de já ter completado aí 30 vídeos, né? E esse vídeo foi falando sobre a minha descoberta sobre o autismo, TDAH, eu também tenho esquizofrenia. Tá? Então isso aqui faz parte do meu universo particular de ficção científica. E isso não só o canal. O canal é só uma diversão, né? É só uma diversão, é só algo para passar o tempo, é só algo para complementar o meu mundo de ficção científica, porque a minha terapeuta, a minha psiquiatra sempre me incentivaram a escrever e eu demorei pra caramba para aprender a escrever. Eu sempre tive muita dificuldade e a escrita ela tá na minha vida há bastantes anos. Disse, mas você nunca estudou? Sim, eu estudei, mas a minha dificuldade para escrever era muito grande, né? E por causa do meu TDAH e do meu autismo, isso fez com que eu fosse fazer a terapia e
me desenvolvesse depois de muitos e muitos anos, já depois de velho, digamos assim. Já depois de muito velho, eu já estou com 42 anos e não está nem com muito tempo que eu escrevo. E os livros que eu tenho, né, que eu mencionei, eles não são para vender, né? Eu escrevo para mim, como forma terapêutica, né? Se caso um dia eu for confeccionar, eles não vão ter venda, tá? Eles não vão ter valor de venda, vai ter valor sentimental, né? Que a pessoa vai encomendar e aí eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai ficar. Porque uma hora dizem que autismo pode lançar, outra hora dizem que não pode lançar. Eu não vou lançar em livrarias, eu não vou coisar, eu vou confeccionar, né? E aí eu não sei que rumo vai tomar isso aí. Mas eu tô aqui. Sempre que eu consigo escrever, eu vou lá e escrevo. Sempre que eu consigo ler alguma coisa, eu vou lá e leio. TDAH e autismo é um negócio muito complexo para lidar, principalmente com a quantidade absurda de pensamentos que eu tenho aqui na cachola, né? Então é isso aí, gente. Eu vim aqui somente para dar a minha opinião, a minha visão, meus pensamentos sobre o que vem, o que eu venho vendo sobre a ficção científica e sobre o mundo pop. É isso aí. Valeu!